oportunidade para recomeçar, a oportunidade para louvá-lo. Como é algo que vem constantemente sido assim, é como se fosse alguma coisa no coração de algum tempo já, trazendo sonhos e visões de querer cantar. Eu falei, existe um preço, viu? Tem gente que passa um preço grande. Eu vou abrir uma exceção aqui para dar uma oportunidade, mas você vê o dom e ela está querendo se envolver cada dia mais com o Senhor. E uma das coisas que você vai notar aqui na nossa igreja é que nós tentamos amar as pessoas e ajudá-las em todas as áreas, né? Com aceitação, com graça. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus busca homens e mulheres valentes. Deus busca homens e mulheres valentes. Você tem que ser um guerreiro para sobreviver nessa vida. Você tem que aprender a superar dificuldades. Você tem que aprender a passar por cima de coisas. Você tem que aprender a amar pessoas, às vezes inamáveis, pessoas que querem tirar o seu chão, pessoas que falam mal de você, pessoas que lhe traem, pessoas que lhe deixam, lhe abandonam. E nós somos desafiados por Jesus a amar Deus de tal ponto que nós venhamos amar as pessoas. Diga assim, eu preciso conhecer a Deus de tal ponto que eu consiga amar as pessoas, até aquelas que nos faz mal. Então, amar, às vezes, não quer dizer gostar de dar, meu Deus, ficar paparicando uma pessoa que só quer mal para ti. Não, mas se essa pessoa tiver necessidade de eu poder ajudar, eu ajudo. Tá entendendo? Se essa pessoa me passou a perna, fez um monte de coisa comigo, mas eu puder ajudar ela de alguma forma, eu ajudo, porque a gente vence o mal com o bem. Então, primeiro texto que eu quero estar usando com vocês, vou deixar a Santa Ceia para o final, amém? Porque a Santa Ceia vai ser tipo um complemento dessa palavra, vai ser uma aliança que nós vamos fazer com o Senhor. Começa em Hebreus capítulo 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32, né? Pode usar o smartphone, tablet, iPad, whatever. O importante é que você possa ouvir a palavra de Deus. Se não trouxe também, não tem problema, você escuta a palavra de Deus. Logo, logo nós estaremos com o nosso retroprojetor, estaremos mais organizados aqui, e aí você vai ver os versículos aqui e vamos ajudar a todos, né? Vai ser uma bênção, tanto para o Ministério de Teatro, Dança, e eu estou muito feliz mesmo, porque quando nós decidimos viver pela fé, Deus honra, né? Deus honra, né? Às vezes a gente fazia um culto, né? E no momento de maior dificuldade da igreja, nós decidimos fazer 3. Tem que ser um negócio de Deus mesmo, né? Porque é assim que a gente vê a fé. Então vamos lá. Hebreus 11, capítulo 32, fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos. Diga assim, pela fé conquistaram reinos. O que nós vemos aqui nesse começo é que todos esses homens, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, antes dele fala de Noé, fala de Abraão, todos eles conquistaram algo pela fé. Algo em comum que todos tinham, que os capacitaram a ter vitória, era a fé. E essa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então hoje você tem a oportunidade de aumentar a sua fé. Uma das coisas que o inimigo mais trabalha na vida de alguém, de um cristão, ele quer tentar roubar a fé da pessoa. Roubar, e com isso ele traz distrações, ele traz tentações, ele traz, às vezes oferece riquezas e tantas outras coisas para tentar roubar a sua fé. E ele diz aqui assim o seguinte: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Diga aí, fecharam a boca de leões. A tua fé pode fechar a boca de leões. Tem pessoas lá fora que às vezes são verdadeiros leões contra nossas vidas, leões contra o nosso ministério, leões contra a nossa felicidade, contra a sua recuperação, contra a sua vitória, contra a sua alegria. São leões, mas a Bíblia diz que pela fé fecharam a boca de leões.
Nesse caso aqui, ele estava falando especificamente, eu creio, sobre Daniel, que ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões não fizeram nada com ele. O incrível de Deus é o seguinte: Deus não diz que Ele vai te tirar do problema, mas que Ele vai fazer você vencer o problema. Por isso que você tem que ser um guerreiro. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram jogados na fornalha de fogo, mas o fogo não os consumiram. Então é assim, lá em Isaías 43 diz que quando você passar pelas águas profundas, sabe como é assim? Quando você está num lugar que você vai atravessar, você vai assim, ó, estou de pontinha de pé, porque só dá para respirar. Elas não te submergirão. Ou seja, as dificuldades chegam até aquele limite que você só está respirando, mas elas não te submergirão e você vai passar por elas. Aqui é a diferença. Qual a diferença de uma pessoa e outra? A fé. A fé. A fé faz você fechar a boca dos leões, você continuar, você fazer o que eu vou te mostrar agora. Olha só. Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, né? Escaparam da morte. Da fraqueza tiraram força. Diga assim: da fraqueza eu vou tirar força. Às vezes você está se sentindo fraco, às vezes você está se sentindo a pior pessoa do mundo, às vezes você está sentindo que ninguém liga para você, que ninguém ama para você, ninguém te ama, ninguém te liga, ninguém está nem aí para você. Às vezes você se sente sozinho no mundo, mas eu quero te dizer um negócio: esses homens e mulheres de fé, esses valentes que Deus busca, eles aprendem da fraqueza a tirar força. Como assim? É quando você está muito fraco que você vai ajoelhar e orar: Deus me ajuda, porque eu não aguento mais. Deus me ajuda, me dá força, porque eu sei que Tu és o Deus da força. Lembra daquela música de Thales que fala Deus da força? Deus é o Deus que te dá força, Ele é o Deus que te restaura. As dificuldades são oportunidades para que você tenha fé, para que você vença pela fé, para que você vença a sua emoção. Por que emoção? Porque às vezes o homem, ele quer tentar andar por emoções. Eu estou sentindo de ir na igreja, eu vou. Eu estou sentindo de nesse culto, eu vou. Mas se eu não estiver sentindo, eu não vou. Aí você está andando por sentimentos e não pela fé. Você tem que entender que você precisa da fé. Todos esses homens se destacaram porque eles tiveram fé. Quer se destacar? Aumente a sua fé. Como é que aumenta a minha fé, pastor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu tenho certeza hoje que a sua fé vai ser aumentada, que Deus vai falar com você hoje de tal forma que se você entrou aqui triste, você vai sair feliz. Você vai ver uma oportunidade para você vencer as suas dificuldades, amém? Então olha lá, diz assim que da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você começa a orar no tempo de fraqueza, você vai ficar forte. E aqueles exércitos quer dizer o que? Muitos inimigos, muitos problemas, muitas picuinhas, muitas coisas que se levantam contra a sua vida. Mas quando você tem fé, diz o seguinte, que você vai botar para correr essas coisas da sua vida. A sua fé, o seu Deus, Ele vai entrar nessa batalha e vai te dar vitória. Então eu te digo, seja uma mulher, seja um homem de fé que persevera no Senhor, que olhe para Davi. Davi era um homem perfeito? Não, mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Existe alguém aqui perfeito? Se existe, por favor, levante a mão. Se você é perfeito e você não passa por luta, porque eu quero aprender com você. Eu quero que você me dê a sua dica, porque até hoje eu não conheci ninguém perfeito a não ser Jesus. Só Ele é perfeito. Todos nós passamos por luta e dificuldades, amém? Então essa palavra é para mim e para você. O segundo texto que eu quero usar hoje está em 2 Timóteo capítulo 1. Para quem estiver acompanhando pela Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1. A melhor maneira de achar sempre a Bíblia, eu sempre falo, é lá no índice e olhar. 2 Timóteo está no Novo Testamento. Aí você olha lá para baixo, depois das cartas paulinas, depois de Atos, depois de Coríntios, Romanos, Tessalonicenses, por ali você vai achar 2 Timóteo. Você olha o número do índice e abre. Então 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, fala assim: a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, no Senhor.
Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Olha só, Paulo tinha Timóteo como discípulo, como filho, e orava por ele dia e noite. Imagina só você ter alguém que ora por você dia e noite. E isso eu vou dizer para você, como é importante você participar de uma igreja e congregar numa igreja que os pastores oram por você dia e noite. Uma das coisas que nós falamos até aqui na reunião, falamos da inscrição, né? A Tamiris não estava aqui no sábado, nós falamos daquele papelzinho para a gente dar para as pessoas, para a gente pegar o nome, para a gente poder orar, o WhatsApp, se quiser ser adicionado no grupo da igreja, e assim a gente poder orar. Então Paulo, ele orava por Timóteo dia e noite. Agora Paulo estava orando por um discípulo dele que era crente. Ou seja, às vezes você acha que você é cristão e você não tem problema, você está enganado. Você é cristão, mas você vai ter problemas. Apenas você vai ser capaz de experimentar em fé Deus resolver esses problemas. Amém? Olha só. Versículo 4, ele fala assim: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Outra coisa, Paulo estava escrevendo uma carta a Timóteo. Lembra que antigamente o pessoal ia se comunicar, ou ia namorar, mandava carta, ou alguém ia para a guerra, mandava carta para falar para a família que estava bem, que estava vivo. Então naquele tempo as cartas eram muito importantes. Se não tivesse as cartas, os manuscritos, hoje nós não estaríamos aqui pregando. Mas o que mudou daquele tempo para hoje? Hoje você tem a pessoa para falar com ela, a pessoa para te orientar, a pessoa para orar com você, e às vezes ainda assim a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Antigamente era alguém lendo uma carta. Imagina só, o pastor escreveu uma carta com essa mensagem para eu falar nessa noite. É diferente do pastor na igreja ministrando a palavra, orando sobre a sua vida e trazendo uma direção de Deus para você. Mas ele disse o seguinte: lembro-me das suas lágrimas e desejo vê-lo para que a minha alegria seja completa. Deixa eu dizer para você, quantos de vocês já choraram na presença de Deus? Orando. Quantos de vocês já oraram e choraram na presença de Deus por uma luta, por uma causa, mas você ajoelhou você se ajoelhou no seu quarto e pediu a Deus e chorou de verdade por aquilo ali? Ou seja, aquilo ali diz que é uma fé não fingida. Você vai ver mais na frente que é uma fé verdadeira, que você é capaz de desejar lágrimas, derrubar lágrimas. Ou seja, a sua fé é verdadeira. É uma fé que busca no Senhor, mesmo quando está doendo, mesmo quando você está triste, mesmo quando você está deprimido. E ele lembrava disso, e por isso no versículo 5 ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida. Diga assim: fé não fingida. Tem muita gente que finge fé. Deixa eu te contar, a fé, ela vai crescendo. A Bíblia diz que a fé é como uma semente, é como um grão de mostarda, é uma semente que vai crescendo. Agora, lembre-se que uma árvorezinha, quando ela é novinha, ela vai crescendo, vem as folhinhas, depois ela vai engrossando o tronco e por aí vai. Você não pode esperar que ninguém chegue na igreja hoje e tenha a mesma fé sua que tem 20 anos de igreja, que entenda todos os requisitos da igreja, que entenda todo o trilho de liderança, que entenda tudo. Mas nós como igreja devemos fazer as pessoas se sentirem amadas, acolhidas. Esse é o maior dom de Jesus. Todas as vezes que Jesus tinha problemas, era com quem? Com as pessoas religiosas. Lembra quando Zaqueu era um ladrão, um cobrador de imposto, mas queria ver quem era Jesus, subiu numa árvore, aí tinha uma multidão seguindo Jesus, uma multidão. O cara era, pensa assim, um pregador top, era Jesus, era o melhor pregador, curava, fazia milagres, a multidão ali indo atrás de Jesus. No momento que Jesus disse o seguinte: Zaqueu, desce dessa árvore que eu quero ficar na tua casa hoje. O que aconteceu? Toda aquela multidão que estava seguindo Jesus ficou irada. Como é que pode? Como é que Jesus escolhe ficar na casa de Zaqueu? Zaqueu um ladrão, Zaqueu um pecador, Zaqueu isso, tá entendendo? Jesus demonstra amor pelas pessoas que precisam ser mais amadas. A Bíblia diz que quem mais foi amado, mais perdoado se sente, mais perdoado foi. Então, às vezes, você vai se meter em muita confusão, porque você vai amar pessoas.
Aí os religiosos vão lhe apontar: como que pode isso? Como é que você deixou isso acontecer? Como é que aquilo? Calma, é uma oportunidade de conhecer Jesus. Outra vez, lembra que trouxeram para Jesus uma mulher que estava em pecado, ela tinha passado por adultério, e ela era a mulher que já tinha 5 maridos, e o que tinha não era dela ainda. Olha o tamanho da situação dessa mulher. E naquele tempo a pessoa tinha que apedrejar a mulher que tinha esse tipo de pecado. E aí veio uma multidão irada, ranzinza, com a pedra na mão para matar a mulher. Jesus, calmo, olha como Jesus reagia. Calmo, começou a desenhar no chão e de repente trouxe algumas palavras: quem aqui não tem pecado? Atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus, ele dá a oportunidade que as pessoas primeiro vejam o seu amor, o conheçam e depois chega lá para ela e dá uma direção para ela. Ele disse assim para ela: todos começaram a soltar suas pedras, do mais velho até o mais novo, e foram embora. Ela ficou sozinha com Jesus. O que Jesus disse para ela? Eles não te condenaram? Eu também não. Depois dela ter se sentido aceita, dela ter se sentido protegida, dela ter se sentido amada por Jesus, sabe o que Jesus diz para ela? Agora vai, não faça mais. Mas depois de toda a aceitação, o que às vezes a religiosidade acontece? Olha só, tu muda isso, isso aí, tu vai para a igreja. Não, a transformação acontece quando você ouve a palavra de Deus. Venha como você está. Muitas vezes tem igrejas que não permitem que a pessoa entre de boné, ou não entre de bermuda, ou não entre de alguma forma, né? Não consiga entrar dentro da igreja. E aí, o que é? Isso é o que? É uma religiosidade. É claro que a gente deve dar o melhor para Deus. Nem sempre eu estou engravatado não, né? Vocês sabem disso, né? Uma hora ou outra, uma vez em 3 meses eu boto uma gravata, coisa com calor. Porque não é isso, não é a gravata que vai pregar. Mas hoje, quando eu estava orando, o que acontece? O Espírito Santo me mostra eu de gravata e social. Eu tenho que obedecer. Hoje Deus está mandando eu de gravata. Então, você ter uma intimidade com Deus, ele tem que seguir aquilo que Ele está mandando você fazer. Tem a sensibilidade, né? Eu orei hoje sobre algumas coisas. Por exemplo, hoje, quando eu dei a oportunidade para a irmã, eu disse: irmã, eu vou orar, viu? Se Deus falar comigo, eu vou abrir uma sessão e vou deixar a irmã cantar, que ela estava com um desejo de cantar. E Deus disse: deixa ela cantar, eu quero dar oportunidade para ela. Ou seja, Deus conhece o coração. Tem coisa para ser trabalhada? Tem coisa para ser trabalhada na minha vida? Também tem. Tem muita coisa que a gente vai sendo trabalhada. Mas lembre-se desse versículo: com a misericórdia que você usar com outras pessoas, vai ser usada com você. Temos que ter misericórdia e temos que ensinar em amor. Jesus, ele é um mestre, ele manda que a gente ensine em amor. Paulo diz aqui para o seu discípulo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em a sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Sabe o que Paulo estava dizendo? Você é um homem de Deus, você tem fé. A sua fé veio da sua avó, da sua mãe, eram mulheres de oração, mulheres de fé. Mas naquele momento, eu vou parafrasear e vou explicar, ele estava dando uma chamada em Timóteo para avivar a fé dele. Olha, tu já foi um evangelista, tu já foi um pregador, tu já foi alguém que estava pregando e fazendo visitas e cheio do Espírito Santo. E aí o que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo que a tua fé está um pouco abalada? Será que são as dificuldades? Será que é a tribulação? Será o que é? E essa palavra é para a gente. Às vezes você estava orando e estava visitando e estava fazendo coisas que Deus queria que você fizesse e de repente você parou. Por que será? Existem lutas que travamos diariamente, que o inimigo quer roubar a nossa fé. Então ele diz assim, por essa razão, versículo 6, 2 Timóteo 1,6: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Diga assim: mantenha viva a chama do dom de Deus que habita em você. Você sabia que tem um dom de Deus que habita em você? E eu quero que fique firme, que avive, que mantenha. O que eu quero fazer? Porque eu lembro que quando eu converti, eu era doidão. Quando eu me converti,
Eu era doidão do mundo, eu estava correndo, apostando corrida, fazendo racha, estudando, muito responsável, muito doidão. Trabalhava não sei quantos empregos, mas quando eu orei e comecei para a igreja, eu perguntei: pastor, o que eu tenho que fazer para ter uma vida firme com Deus? Eu queria me firmar no Senhor. E aí ele disse: você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, e o último, não pode faltar nenhum culto. Meu pastor dizia logo desse jeito: não pode faltar nenhum culto. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra, e ele sabe que quando a gente é jovem, quando você falta um, é mais difícil ainda de ir no outro. É mais difícil, parece que é uma tentação que vem e dá outro problema, e dá outro cansaço, e dá outra tristeza, e dá outra luta, e a gente tem outros convites para ir para outros lugares. Então ele disse essas 4 coisas, diga comigo: orar, ler a Bíblia, jejuar e ir para todos os cultos que você puder ir, é claro. Tem culto que você não pode estar trabalhando, aí você justifica. Como é que a gente faz quando a gente é um bom discípulo? A gente justifica: pastor, hoje eu não vou, porque eu estou com uma vizinha ou uma mãe que chegou de viagem, eu não vou poder ir, vou ter que buscar ela no aeroporto. Mas você está debaixo de uma autoridade espiritual que se preocupa com você e se alegra quando você consegue conversar com alguém e dizer: eu não vou hoje porque eu estou muito mal mesmo, eu estou com a dor na barriga, eu estou com alguma coisa. Mas o ideal é que você participe de todos, amém? Então Paulo ele chega para Timóteo e diz isso, né? Ele diz assim: por essa razão torna a lembrar-lhe da maneira que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O que é que ele disse? Timóteo, teve um dia que eu peguei você, coloquei a minha mão sobre você, eu orei sobre você, ungi você, consagrei você, você estava cheio do Espírito Santo e estava pegando fogo por aí. O que aconteceu? Porque você deixou essa chama esfriar. Quantos de nós já louvamos tantos a Deus, fizemos evangelismo, cantamos, louvamos, pregamos, fizemos direção de cultos e de outras coisas, e de repente acabou-se o fogo. Por quê? Às vezes palavras mal faladas, às vezes você ouviu a pessoa errada, veio alguém te contaminou, veio alguém te trouxe palavras que nem verdade não era. Quando você chegar com alguém, você deve ser um encorajador. Ande com pessoas que te encorajam, ande com pessoas que vão querer te colocar para cima, ande com pessoas que te amam e falem a verdade para você, mesmo que às vezes doa, mas falem a verdade em amor. Olha, querido, eu sei o quanto é difícil, mas esse é o caminho certo, vale a pena resistir. Eu lembro que eu era muito fã do Engenheiro do Havaí, e eu era fã do Engenheiro do Havaí. Naquele tempo ia ter 2 bandas que eu gostava muito. Eu acho que era Engenheiro do Havaí e outra lá que eu não lembro. E eu tinha acabado de me converter, e eu tinha comprado um lugar que era VIP, era um lugar que eu ia estar bem pertinho e tal, né? Como se a gente compra camarote no carnaval, né? E lá eu tinha falado com o meu pastor, e meu pastor tinha dito: não, esse negócio não é de Deus, venha para oração na segunda-feira, na casa de oração. E eu conhecia todo mundo, porque eu era operador de canal, do meu tempo era o Mirk, né? Era muito antigo, você nem conhece, era antes do MSN Messenger. E aí eu tinha um canal que eu juntava todo mundo dos Estados Unidos. E aí eu conhecia muita gente, então eu cheguei lá e fiquei na porta, cumprimentando, tal. Eu tinha um apelido lá, o pessoal falava comigo, não vou nem falar para vocês não saberem. E aí, aí me cumprimentava, vai entrar não, aí cumprimentava outro, e eu não conseguia entrar no negócio. Falei: meu Deus, tá todos os meus amigos entrando ali, e eu não consegui entrar. Cumprimentei todo mundo e eu não consegui entrar. Aí veio aquele negócio no meu coração, começou a gerar tipo assim uma tristeza, uma angústia. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu lembro que naquele tempo eu tinha uma Ranger, e eu falei: meu Deus, eu estou tão longe da reunião de oração. Só que eu gostava de correr, sempre gostei de correr muito. Pela graça de Deus, depois de 10 anos aqui em Cascavel, eu consegui diminuir o pé, mas eu gostava de correr. E aí Deus falou comigo: vá para a reunião de oração. Eu falei: mas vai chegar lá, já tem que começar, talvez eu tenha até acabado. Eu sei que eu saí disparado de lá para a reunião de oração. Antes disso,
eu abri a Bíblia no carro para ver que Deus ia falar comigo. Quando a gente é novo, a gente faz muito isso, né? A gente abre a Bíblia para ver se Deus fala com a gente, né? A gente abre a Bíblia e procura uma palavra, né? Como se fosse um... Mas é incrível que isso funciona com um novo convertido. Aí Deus tinha me dado alguma coisa que se reuniram para orar. Aí eu falei, meu Deus, ontem eu estou fazendo a coisa errada. Bem que meu pastor disse, eu saí acelerado, fui para lá, cheguei lá, ajoelhei lá, né, que tudo é frio, ajoelhei lá no carpete lá, disse, pastor, eu preciso de oração. Quero pedir perdão porque era para eu estar aqui, eu insisti nesse negócio, fui lá para o negócio do engenheiro do Havaí, mas não consegui entrar. E naquele dia, oraram por mim, veio uma felicidade tão grande de eu não ter ido. Eu tinha muita coisa que eu era apegado no mundo, porque como eu corria e fazia festa, eu tinha um mural assim, de muitas e muitas fotos, de diversas coisas que a gente fazia no tempo mais jovem, né? Era como fosse troféu para a gente de alguns momentos que a gente teve em alguns lugares, de festa, de amigos, e Deus disse assim, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Imagina só, era aquela coisa que eu mais, era mais uma foto, eu tinha viajado, eu tinha feito isso, Disney, outro lugar para surfar, que eu gostava de surfar, e outros lugares, e com várias outras coisas aqui, com vários amigos, e momentos que me levavam para o passado, sabe? Deus disse, tira isso aí. Eu falei, não, Deus, não, isso não. Aí eu lutando com Deus, isso não, e de repente veio aquele negócio do Espírito Santo, aquela alegria, e eu comecei a ficar chapado no Espírito Santo, rindo, chorando. Aí eu falei, não, eu não quero isso não, eu quero é Deus. Aí tirei aquele negócio lá, queimei um monte de fila de corrida que eu tinha, que eu fazia umas maluquices nas corridas. Eu tinha um carro tipo aqueles Velozes Furiosos, e eu corria muito. E tinha um cruise control, e às vezes eu ficava em cima com um carro a mais de 150, 160 km por hora, chamando outros carros assim, tentando rebocar eles. Eu estava querendo correr e dizia que os carros deles corriam pouco, e eu fazia um negócio assim, eu vou rebocar para ver. Os caras pegavam lá e vinha para postar a corrida, para ver como é que o pastor era maluco, né? E Deus me transformou, eu deixei essas coisas, eu deixei tudo. Eu disse, agora eu vou ser louco por Jesus, igual como eu era no mundo. Eu vou para as reuniões, eu vou para a vigília. Eu trabalhava muito, eu lembro que na primeira vigília que eu cheguei assim, meio doidão ainda, com um pote desse tamanho de aqueles grandão mesmo de Red Bull. Eu vou ficar nessa vigília e vou ficar acordado. Se eu usava nas festas, eu vou usar na vigília também. Porque que adianta eu ir para a vigília morrendo de sono? Aí tome lá o Red Bull desse tamanho, os potão de Red Bull, e ficava na vigília. Mas o que eu achei legal, que meu pastor não me julgava. Ele deixava, e ainda me botou para expulsar demônio. Quando eu bem preparado não estava, deixa ele ir. Do nada o Espírito Santo também começou a agir dentro de mim. Vai lá orar por ele. Eu nem sabia que eu não tinha autoridade, nem sabia que a minha vida não estava certa ainda, e Deus mandando eu expulsar demônio na minha cabeça. E eu fui lá, botei a mão no coisa lá, e os obreiros tudo vieram lá, os diáconos, o presbítero. Não, ele não está pronto não. Aí meu pastor disse, deixa ele. Deus vai que Deus está usando ele. E fui eu que fui lá e expulsei o demônio. Então o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas são mais importantes do que as regras. A gente tem que dar oportunidade. Foi daí que eu comecei a desenvolver os dons que Deus me deu hoje. Então a gente tem que estar muito sensível ao Espírito Santo para ouvir. E eu louvo a Deus porque em todos esses casos o meu pastor, ele veio, né, sempre foi um homem que me direcionou muito a obra de Deus. Eu quero também ser esse homem para direcionar vocês a não desistirem. Agora, por quê? Versículo 7, Deus fala para você hoje, querido. Ele diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia ou medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga assim, Deus não me deu espírito de medo. Às vezes você está com medo de sair de casa, está com medo disso, está com medo daquilo, está com medo de um monte de coisa, de dormir sozinho, de dormir no escuro, medo de altura, medo de água. Cada pessoa tem um certo medo, mas Deus não nos deu um espírito de medo. Se Deus não me deu um espírito de medo, eu não quero. Então eu tenho que aprender a mandar esse medo embora. Vai embora, medo, em nome de Jesus, né? Agora, qual foi o espírito que Deus te deu? Mais de poder. Diga assim, Deus me deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então foi Deus que te deu. Amor, equilíbrio e poder foi Deus que te deu. Agora, por que ele diz que não só deu um espírito de amor, mas ele deu também um espírito de poder? Porque às vezes você ama, mas você não tem poder para ajudar a pessoa.
Você tem que amar a pessoa e ter poder para chegar lá, ó, seja curado em nome de Jesus. Deus te deu poder. Está entendendo? Para você entrar num lugar onde está todo mundo com medo, você não tem medo. Em nome de Jesus. Eu já perdi até a conta de quantos lugares e quantos becos e quantas bocas eu já entrei para tirar gente de lá de dentro, que estava com a vida já pelo fio. Hoje de manhã eu dei um testemunho aqui de pessoas que iam se matar, de eu chegar num lugar e dar uma palavra para alguém e depois de falar com essa pessoa, ela me mostrar o quarto que já tinha botado uma corda para se matar. Imagina só. E isso é algo que tem acontecido com muita gente. Gente tem perdido muito dinheiro por aí e se mata. Gente tem perdido propriedades por aí, tem perdido famílias por aí e se matam. Vai resolver alguma coisa? Não. Você tem que ser um valente para quê? Para lutar. Deus vai ter o melhor para mim. Eu vou ser um homem de fé, uma mulher de fé, que eu vou superar. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A Bíblia diz também que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então Deus tem algo para fazer na sua vida hoje. Deus está falando conosco hoje. Então, portanto, Deus te deu um espírito de amor, de equilíbrio e de poder. Por quê? Porque se você só tiver poder e não tiver equilíbrio, você vai ficar maluco por aí, achando que é melhor do que os outros, julgando todo mundo e tal, e achando que você é aquele popstar, né? Quando você deve ser o mais humilde. A Bíblia diz que maior que serve, você tem que ter poder, mas servindo as pessoas, servindo, amando elas, não em posição, porque eu sou pastor, então tu não faz nada, tu faz isso. Deus te construiu como pastor, não como Hitler, né? Te construiu como uma autoridade para ser um amigo. A Bíblia não diz assim, já não os chamo de servos, mas sim de amigo. Então tem que ter essa amizade no meio cristão. Claro que a gente tem que reverenciar as nossas autoridades, a gente tem que respeitar, mas se essa autoridade está disposta a ser um amigo seu, como Jesus for, melhor para você, melhor para mim também, e melhor para todos dentro da igreja, porque a igreja é uma família, amém? Diga assim, a igreja é para ser uma família. Então todos nós temos que trabalhar com essa visão, que a igreja é uma família. E ele diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, porque do Senhor nem de mim, porque sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, se ele está dizendo, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, quer dizer o quê? Que ele estava com vergonha, talvez por medo da opressão, por medo de ser preso. Então Paulo estava avivando a ele, mostrando quão importante era a pregação do Evangelho, como era necessário que ele deixasse que o fogo viesse a arder sobre ele, que a fé dele estivesse viva. E ele disse, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Diga assim, o Evangelho também tem